Nesta tarde, amigos, amados, onde você estiver, o nosso tema é um dos temas mais controversos das igrejas, o segundo casamento. A maioria dos líderes, eles evitam tocar nesse assunto, dada a sua complexidade e a realidade que nós estamos vivendo. Então nós vamos, à luz da Bíblia, tentar passar para você que passa por essa situação. Se você não passa, você tem alguém da sua família passando, e que nós vamos, à luz da Bíblia, ver o que a palavra de Deus fala sobre isso e como que um líder precisa se posicionar, até pelo amor que ele tem pelas pessoas que estão hoje vivendo esses dramas terríveis de rejeição, de problemas. Vamos pela palavra, então. A Bíblia cita em vários lugares que Deus, ele não se agrada com o divórcio. Lá em Malaquias 2,16 fala que ele odeia. Assim como Deus não se agrada com a morte de nenhuma pessoa, porque a morte simboliza a derrota para o inimigo. A pessoa, Jesus teve que vir e tomar o nosso lugar para nos salvar. Então a morte também Deus não se agrada. Mas vamos tocar nesse assunto e que você preste atenção. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 32, as palavras de Jesus. Mas preste atenção para que você possa também compreender. Jesus diz assim: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher ou divorciar-se de sua mulher, exceto, tem uma palavra aqui, exceto em casos de prostituição, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então veja que existe uma situação em que a pessoa, ele está dentro dessa exceção. Então vamos lá. Essa palavra, se você, quem pesquisa o grego, sabe que ela significa porneia. Porneia significa infidelidade, a fornicação, o sexo fora do matrimônio, adultério, a prostituição. Esta é a palavra que Jesus coloca para que nós possamos entender. Muito bem. Aí, você que está vivendo uma situação similar, ou tem alguém da sua casa, veja bem, se um dos cônjuges ele é repudiado, se um dos cônjuges adulterou, vamos na parte mais crucial, e qual é o papel seu, então, como esposa, como marido? A palavra de Deus fala que nós temos que perdoar. E quando nós perdoamos, nós não podemos mais lembrar daquilo, senão o inferno continua dentro da sua casa. E veja que a palavra de Deus é tão grandiosa nesse sentido que na justiça do trabalho, eu que já fui diretor de recursos humanos, eu sei, quando uma pessoa comete um erro e ele não foi punido na hora, ele não pode ser punido depois, porque subentende que ele foi perdoado. Isso é lei dos homens. E na lei de Deus, aqui nos coloca uma situação muito interessante. Então, o que acontece hoje na prática? Não adianta as pessoas se colocar como hipócrita, dizendo, olha, na minha igreja os casamentos são únicos, não existe segundo casamento. Todas as igrejas estão repletas de casais que passam por esse drama do segundo casamento. Isto Deus não se agrada? Não se agrada, até porque os filhos, eles pagam por um preço por isto. Os filhos vão crescer com aquela marca, meus pais se separaram. Então a perda é muito grande. Mas aqui o Senhor Jesus coloca, exceto em caso de prostituição. Uma das partes prostituiu. Mesmo assim, há de existir o perdão para reconciliar. Mas vamos imaginar que o outro não deseja, ele não quer o perdão. Ou a mulher, ou o homem, ele não quer. Ele não deseja isso. Ele quer a porta larga, ele quer... E aí então um sozinho não vai conseguir vencer essa batalha. E ali então começa a derrota do fracasso de um casamento, do desastre. Eu sou casado
há 44 anos. Tanto eu como a minha esposa, nós lutamos junto com os casais que estão para divorciar. E nós nos batalhamos juntos e apresentamos todas as alternativas, explicamos o que acontece, o que a palavra diz, qual é o exceto aqui, qual é o momento em que Deus diz que exceto em caso de prostituição. E mesmo assim tem o recurso do perdão. Então esse tema ele é por demais interessante, porque é o seguinte: quando eu indago um casal, primeiro a esposa, depois o marido, ou vice-versa, eu pergunto: existe amor por ele? Se existir amor, tudo vai se resolver. As crises, o problema da crise financeira do país, a sua crise financeira, os problemas que passam juntos se fortalecem. As dificuldades fortalecem os casais. Agora, quando falta o amor, quando existe amor, até com o olhar você se entende com seu marido ou com sua esposa. Quando falta o amor, nem com todo o vocabulário as pessoas se compreendem. A pessoa não quer, então aí não tem como. E como que isso se coloca na prática? Aqui está dando a palavra de Deus em todos, eu já li todos os versículos que falam sobre isso, eu já estudei o que é porneia, o que Jesus estava se referindo. Então veja bem, a pessoa lutou, a pessoa batalhou, a pessoa fez tudo e não conseguiu segurar seu casamento. Esta pessoa, ela não está condenada a viver numa solidão eterna por causa disso. Agora, nós, como pastores e defensores do casamento e contra o divórcio, conforme a palavra de Deus, nós entendemos, por amor, que esta hoje é uma realidade da maioria das igrejas estão vivendo isso. Não adianta você tapar o sol com a peneira. A verdade é essa: as crises, as circunstâncias, a diversidade têm levado a essa. Então você pode perguntar como fica isso. Lá em Hebreus 13:4 fala que o justo juiz julgará cada caso. Nós não temos o direito de estar condenando as pessoas, julgando as pessoas, com tantos assuntos controversos do finais dos tempos, da homossexualidade, por exemplo. Quem não ama os homossexuais não conhece o amor de Deus. Agora, quem aceita as suas práticas não conhece as Escrituras. As Escrituras ali não dá nenhuma exceção. Quanto ao casamento, o que nós procuramos passar para as pessoas, e esse tema que nós estamos gravando ao vivo é a pedido de muitos que pediram, e por amor a todas essas pessoas, nós sempre procuramos não julgar, porque quem sabe a quentura da panela é a colher. Ela que mexe ali, ela que está vivendo o dia a dia. Então, o que nós queremos passar é a palavra de Deus. Deus o julgará. Deus há de, lá em Hebreus 13, que pode ler, haverá um julgamento para essas pessoas. Agora nós, como que nós temos que fazer? Nós temos que abençoar essas pessoas para que Deus os abençoe. Nós não temos o direito de ficar condenando, porque quem condena já está condenado. Nós não estamos aqui abrindo um leque para que a pessoa, por qualquer motivo, por exemplo, se a pessoa ela se interessou por outro fora do casamento, ela está em pecado, aí então essa pessoa será aquela, quem casar com ela comete adultério, porque ela adulterou primeiro. Essa pessoa escolheu esse caminho. Então nós estamos passando isto nesta manhã com temor e amor no coração. Deus, está na palavra de Deus, Malaquias 2,16, ele odeia o divórcio. Não faz bem para ninguém isto. E nós colocamos agora a posição dessas pessoas que sofrem agressão verbal, física, estão numa situação de grandes penúrias, e aí a pessoa ainda não deseja. Agressão verbal, agressão física, não existe nada pior do que isso. Então essas pessoas, elas têm que lutar. A última coisa que a pessoa pode fazer é pedir o divórcio, porque ela estará
em último recurso, quando não tem jeito, um sozinho não consegue vencer. Tem que ser os dois. Tem que o homem cumprir, porque as pessoas falam muito que a mulher sabe edificar a casa, mas eles esquecem de falar que o marido, ele tem que dar a vida pelo esposo. É uma troca. A minha esposa edifica, por isso nós somos casados há 44 anos, por isso que nós entendemos que o casamento é uma aliança, onde Deus fala, aquilo que Deus uniu não separe o homem. Então é uma luta que você tem que batalhar dentro de sua casa. Mas as pessoas que foram repudiadas, porque o outro quis adulterar, ou a outra escolheu o adultério, ele está aqui nesse exceto desse texto que nós lemos aqui, de Mateus 5, versículo 32. Exceto em caso de prostituição. Então você veja, você que passou por isso, você que tem uma vida e tudo pela frente, a vida, Deus renova todas as manhãs. Você não tem motivo para se abater. Então a nossa palavra hoje é que haja em nós um entendimento desta área e que não haja tanta omissão dos líderes, porque é muito mais fácil você não tocar nesse assunto. Você não recebe nenhuma pedrada, pelo contrário, você é elogiado. Olha, a pessoa é politicamente correto. Isso para nós não tem valor algum. Nós falamos aquilo que o Espírito Santo manda, e o Espírito Santo está mandando a falar com essas pessoas que tiveram a desventura de estar no segundo casamento. Que Deus possa te abençoar, e que eu espero que eu possa ter te aberto um leque para você compreender que você, existem situações que você sozinho não resolve. E você, marido, você também sozinho. Se a esposa não quiser, não tem como você resolver. Tem que haver amor entre as partes, para que, com o olhar, as pessoas se entendam. Se de uma das partes faltar amor, fatalmente poderá chegar ao divórcio. E ali existem todas essas penalidades. Mas enquanto você puder lutar, o divórcio é a última coisa, é o último reduto. Quando a pessoa lutou, tentou, pensou nos filhos, pensou em Deus, pensou na palavra de Deus, e o outro não quis, ela não consegue mudar o outro. Porque até Deus respeita o livre-arbítrio. Então eu espero ter te abençoado com esta palavra e que você possa ter tido essa compreensão. E que nós nunca sejamos omissos. Que a palavra de Deus nos coloque em xeque para falar a verdade. Que Jesus abençoe teu lar, a sua vida, a sua casa, os seus filhos, o grande amor de Deus. Até a próxima.